Amém, querido. O título de hoje é Seja delicado com os meus traumas. Seja delicado com os meus traumas. Eu queria dizer para você que eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei o que você fez no verão passado. Quem já assistiu esse filme? E eu sei que por trás do sorriso, das piadas, da aparente estabilidade emocional que você demonstra aqui, por trás de tudo isso, existe alguém que foi machucado pela vida, frustrado por pessoas que você amava ou que você ainda ama, desiludido com o mundo e muitas vezes desiludido com você mesmo. Atrás dessa casca social essa máscara que você coloca para vir aqui, eu sei que lá no escuro do quarto existe alguém que está machucado, está desiludido, ou foi desiludido, ou está no processo de cura, e graças a Deus por isso. Eu estou falando com você mesmo. Não é com o irmão do seu lado, estou falando com você. Você vem do grego, você mesmo. É você que eu estou falando. Que é do jeito que é e que não queria ser assim. Não precisa responder, mas tem alguém aqui assim? Alguém que é o que é, mas que não queria ser assim. Reage, sente, pensa o que não queria, ou seja, é quem não gostaria de ser. E como eu sei disso, é que eu sou assim também. Então eu queria dizer para você, primeira coisa, nessa noite, bem-vindo ao time daqueles que ainda não é o que gostaria de ser. Martin Luther King, pastor, falou assim: nós não somos o que queríamos ser. Nós não somos o que deveríamos ser. Nós não somos o que iremos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos. Isso é lindo, hein? Se fosse uma igreja pentecostal, eu tinha soltado um glória a Deus agora. E por que a gente é assim? Por que a gente é desse jeito e ainda é o que nós não gostaríamos de ser? Você, querido, você é. Eu estou falando da sua personalidade, se você é mais irritado ou se você é mais simpático. Eu estou falando da sua personalidade e do seu caráter. Você é resultado de muitas variáveis. Você é o que você é devido a 2 pontos, ok? Vamos analisar quem você é e por que você é. Você é o que você é por causa da família na qual você foi criado. Ou você acha que no nascimento, se você tivesse separado da sua família e tivesse sido criado por uma família russa, você não estaria dançando a polca. Estou errado? Você é o que você é pela família que você foi criado. Você é o que você é pelos defeitos e qualidades físicas, por exemplo, uma perna torta, uma testa grande, cabelo liso ou cabelo pichain, uma propensão para obesidade, não tem nada a ver comigo. O tipo de voz, a inteligência que você tem, tudo isso você nasceu desse jeito e você é o que você é por aquilo que você fez a partir daquilo que você era. Não sei se ficou confuso, mas é isso. O que mais que você é? Pelo nível das escolas em que você estudou, pela cidade onde você cresceu, os paradigmas e os dogmas religiosos que você foi submetido. Por exemplo, Deus é assim ou assado. Se relacione com Deus assim ou assado. Se sinta culpado por fazer isso ou aquilo. Todos esses dogmas e paradigmas religiosos que você recebeu, hoje faz parte daquilo que você chama de ser o que você é. Os paradigmas e dogmas não religiosos também, que você foi submetido, mulher tem que sofrer mesmo. Ou o sucesso depende de você. Ou vai Corinthians, também, molda o seu caráter. Teve um irmão ali que deu glória agora. Tudo isso moldou o seu caráter e te fez reagir como você reage
foi te formando ao longo da história e te fez ser o que você é hoje. Os abusos físicos, emocionais e psicológicos que você sofreu, o bullying que você sofreu pelos seus defeitos, da perna torta, testa grande, cabelo puxaim. Tudo isso ao longo dessa história foi forjando e formando quem você é hoje. A maneira que reagiram quando você teve o êxito, a maneira que reagiram com você quando você fracassou, tudo isso, as suas decisões em relação a tudo isso hoje você está sentado aqui, dia 19 de junho de 2016, você é resultado de tudo isso. É mirim, é infantil imaginar que isso não é verdade. Bate tudo isso que a gente falou no liquidificador, isso é você. E isso não é uma ciência exata. Por exemplo, é impossível imaginar que nós vamos encontrar pessoas iguais porque tiveram a mesma situação familiar e educacional, se um foi abusado e outro não. Não é uma ciência exata, não é porque se nasceu e cresceu no mesmo lugar, mas existe um monte de outras variáveis pelas quais a pessoa reage hoje. As duas irmãs são diferentes, apesar de terem sido criadas na mesma família, receberam carinho da mesma forma da família. Porque uma é feia e a outra é bonita. Isso deixou marcas profundas na feia, que tenta compensar a falta de cantadas sendo mais extrovertida, ou mesmo sendo mais fácil para os homens. Ou a menina linda que só namora com cafajeste, como um grito desesperado por atenção dos pais. Ou o chato que é chato porque foi mimado. Ou a chata que é chata porque a baixa cognição dos pais a levou a conversas de sim ou não, simplesmente. Ou o senhor inseguro porque até hoje só se envolveu com o moleque e tem medo de se magoar de novo. Você está entendendo que você é o que você é por toda a história que você teve? Você chega hoje com uma bagagem gigantesca, com uma mochila enorme, que é grande maioria das vezes, grande maioria, não, todas as vezes que esses irmãos ou você não colocou essa mochila aos pés de Jesus, está difícil de ser e de caminhar como você é. Eu gosto da definição de Jean-Paul Sartre. Ele fala assim: a essência do ser humano se constrói tanto a partir das escolhas que nós fazemos, quanto das escolhas que outros fazem por nós, cercando-nos de um universo imprevisível de variáveis que concorrem para a determinação da nossa essência. Ou seja, se você não entendeu nada, eu vou repetir agora mais fácil. Ou seja, eu sou aquilo que fiz com aquilo que fizeram de mim. Isso é profundo, hein? Quase que estou numa aula de filosofia aqui, presta atenção. Você é aquilo que você fez com o que fizeram de você. As reações que você teve a partir das coisas que fizeram para você ao longo da sua vida, esse é você hoje. E aí eu queria hoje que o nosso grande desafio é analisar tudo isso com a ótica de todos os players disso. A partir da visão de Deus, a partir da visão sua, do seu irmão e até mesmo do diabo hoje, se Deus nos der a graça de fazer isso. Vamos começar falando do diabo. Quem tem medo do diabo? Quem tem medo do diabo tem vergonha de dizer que tem medo do diabo? Quem é o diabo, querido? Eu estou achando, o Alisson falou isso hoje de manhã e é verdade, estava na minha lista já. O diabo está com muita moral nas igrejas evangélicas, até nas igrejas católicas também. Tudo é culpa do diabo. Tudo foi tinhoso. Tudo é, se eu perdi o emprego, é culpa do diabo. Se eu bati o carro, diabo. E a gente tem que colocar o diabo no lugar que ele é, e não mais nem menos do que é. Sabe, só um parênteses, sabe por que é muito mais fácil botar a culpa no diabo? Porque o diabo você expulsa, o caráter você tem que trabalhar, não tem jeito. Perdeu o emprego porque é um péssimo profissional. Não, é culpa do diabo. Me divorciei, irmãos, o diabo está furioso. Não, querido, só tratou sua mulher como quis, batia nela. Quem que falou disso agora? Batia nela. Não tem. Diabo, é mais fácil jogar a culpa no diabo. Mas o nosso caráter a gente tem que trabalhar. Agora, quem é o diabo? A maioria das pessoas tem a ideia ridícula de um
braço de ferro entre Deus e o diabo, né, pastor Eros? Fizemos perguntas e respostas sobre isso. O Alisson fez uma figura boa hoje. É como aquele filme do Daniel San, como é que era? Rocky Balboa, que ele falou, né? O cara apanha o filme inteiro. Aí na última cena ele dá um gancho e desmonta o cara. As pessoas têm ideia do diabo e Deus assim, Deus apanhando com o olho roxo, uma briga e pá, e no último minuto Deus vai ganhar do diabo. Enquanto na verdade isso é uma visão ridícula e religiosa. Deus não se propõe a isso, Deus é Deus. E hoje não é assunto falar do diabo hoje, mas o diabo ele é limitado, ele só faz aquilo que Deus, ele só age naquilo que Deus permite que ele haja. Quando o homem pecou, a sua natureza se tornou má. Quem aqui tem a natureza, naturalmente a natureza má? Diga amém. Você quis dizer isso mesmo que você disse? Eu acho que eu vou perguntar de novo porque eu tô assustado e vou embora daqui. Vocês estão dizendo para mim que naturalmente se tirar Jesus de vocês, a sua natureza é má, é isso? Ô Ed, vamos embora. Isso aqui não é lugar para gente não, Ed. É exatamente isso. Quando o homem pecou, a nossa natureza se tornou mal, ou seja, em harmonia com a natureza do diabo. Não existe inimizade entre o homem natural e o diabo. O conflito que existe é devido ao homem ser o objeto do amor e da misericórdia de Deus através de Jesus. Pastor Eros fala isso. Já que o diabo não pode bater em Deus, ele tenta bater naquele que é o objeto do amor de Deus. É isso mesmo, pastor? Esse é o diabo. Nesse assunto, então, que é o título de hoje, o tema de hoje, dos traumas, é um lugar onde o diabo nada às braçadas é nos traumas. Quando eu vejo o estrago nas famílias, quem aqui, não precisa dizer da sua não, quem aqui já viu famílias destruídas por traumas da vida inteira? Feridas na alma que não se curaram e por isso a família simplesmente não vive aquilo que Deus projetou para que ele vivesse. Quem já viu isso? Nas relações humanas, as feridas causadas, eu vejo que esse assunto é um terreno fértil para a ação diabólica contra o homem. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,8. Quem acerta de cabeça? Fala outside. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não tem operação hoje? Está de folga? O diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Cutuca o irmão do lado que está dormindo. Cutuca aí. Lucão está... A impressão que eu tenho é que quando a gente insiste em alimentar os nossos traumas, insiste em manter os nossos traumas escondidos, quando a gente insiste nisso, a gente está mantendo alguma parte de nós fora do círculo de sangue de Jesus e por isso está sujeito a ser ainda mais machucado pelo diabo e ficando exposto a traumatizar os outros. Vocês não entenderam o que eu falei, entenderam, né? Por que o diabo não bota a mão em você, querido? 3 pessoas estão tentando acertar. Por que o diabo não toca você? Por causa do sangue de Jesus, porque somos filhos de Deus. Em volta de você tem um círculo de sangue de Jesus que te protege. E é por isso que você pode, lero, diabo, você não me pega. Ok? Só que quando você se mantém, vai alimentando esses traumas que você teve a vida inteira, é como se você mantivesse a sua perna machucada fora do círculo de sangue de Jesus, e você fica sujeito a se machucar mais, e mais, você fica sujeito a traumatizar outras pessoas também. Isso é o diabo. Essa é a ação do diabo. Ficou claro que o diabo quer te manter traumatizado? Ficou claro, Daniel? As pessoas entenderam? Você quer que eu repita tudo? Não precisa? Você que é mais burro entendeu? Pronto. O objetivo do diabo, Clebão, é te manter traumatizado. É te manter nesse sentimento seu de
não cura. Eu sou assim mesmo, eu sou uma judiação, ninguém gosta de mim, você não sabe pelo que eu passei. O objetivo do diabo é te manter assim, ele vai tentar te manter enquanto você deixa isso fora da cruz, fora do círculo de sangue de Jesus. Mas do outro lado não, mas por cima de tudo isso, tem um cara que chama Deus. Esse Deus, que é, só por informação, aquele que criou todas as coisas, o céu, a terra e o mar e tudo que nele há, aquele que criou o seu olho, criou o ornitorrinco. Você já viu um Deus tão criativo que criou o ornitorrinco? Pensou nisso? Um bicho que tem pena, né? Tem bico, pelo, bico, põe ovo e é mamífero. Isso é Deus, cara. E a questão da minha esposa, que sempre fala que por que é que Deus criou a barata, né? Por que Deus criou o pernilongo? Por que Deus deixou Noé colocar um casal de pernilongo na arca? São perguntas que Deus vai responder no futuro. Mas voltando ao assunto de hoje. Quem é Deus? Vamos junto aqui, irmãos, antes que você durma. Ele é quem conhece todos os nossos traumas mais do que a gente mesmo conhece. Quem é Deus? Ele estava lá quando a gente tomou decisões erradas e quando tomaram decisões erradas por nós. Ele estava lá. Ele conhece a profundidade da ferida e a intensidade da dor. Deus conhece a intensidade da ferida e a profundidade da ferida e a intensidade da dor. Aliás, Ele é o único que nos aceita como a gente é, porque é o único que sabe nos consertar, querido. Os deuses, os que se acham deuses, se julgam deuses por aí, eles falam assim, resolve o seu problema e depois você vem aqui me adorar. Não é assim? Para de fumar, aí você vem. Abandone a sua amante, aí você vem. E Deus fala o quê? Vem. Por que Ele te chama do jeito que você é? Porque Ele é o único que sabe te consertar. Eu esperava um amém muito mais profundo sobre isso. Ele sonda os nossos corações, Ele revela o que tem dentro e Ele transforma. Olha que lindo isso. Ele sonda o seu coração, Ele revela o que está errado dentro dele e Ele transforma o seu coração. Amém, querido? Essa é uma boa notícia. É a melhor de todas. E aí você é hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque tem o Espírito Santo de Deus trabalhando em você. Vamos abrir, irmão, só para você não dormir, Romanos 5:8. Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim, quem não achou, olha no telão. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Espera aí, deixa eu falar que acho que você não entendeu. Deus prova o seu amor, Ele não diz que ama, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por você, você sendo bonzinho. Ele morreu por você, sendo você quem você é. Morreu por nós, pecadores. E quando a gente pensa nisso, a gente tem a tendência de imaginar um pecado mais soft, um pecado mais depilado. Tem os pecados cabeludos e os depilados. A gente tenta pensar nos pecados mais depilados, os socialmente aceitáveis. Mas Deus morreu por quem? Morreu pela prostituta. E nós temos entre nós ex-prostitutas. Morreu também pelo assassino, pelo adúltero, pelo homossexual, pelo idólatra, pelo viciado. A abrangência do sacrifício é sobre todos, seja quem for, esteja como estiver, imerso no esgoto que estiver, porque se teve jeito para gente como nós, por que não teria para eles também? Deixa eu repetir. Se teve jeito para gente como nós, não diga amém, por que não teria para eles? E esse é o meu desespero. Eles, e não nós. Porque a gente acha que a gente é melhor que eles.
Vocês entenderam o que eu falei? O problema do evangelho que muitas vezes a gente vive é que a gente está falando deles e nós. Se teve jeito para a gente, por que não teria para eles? Quando na verdade se teve jeito para a gente, por que também não teria para a gente? Faz sentido isso? Porque a gente não é diferente dele, querido. É o nível de hipocrisia do nosso coração. A nossa natureza é naturalmente igual a deles. Deixa eu melhorar, né? Não posso falar assim mais. A nossa natureza é igual de todo mundo mesmo. Agora eles, diferente de nós, não conseguiram administrar os seus instintos. Eu queria dizer, amados, eu não sei de você, mas eu sou igualzinho a nós mesmos. Deixa eu, vocês entenderam, né? Toda essa lista que eu falei está falando de mim. Se não fosse uma ação de Deus, eu seria igual a nós. Está confuso, né? Tira Jesus de mim. Antes de conhecer Jesus, eu só não fiz mais coisas erradas porque faltou oportunidade para fazer as coisas erradas. Porque se eu tivesse mais oportunidades, eu faria. Enquanto o nosso evangelho for eles e nós, não passamos de fariseus religiosos. Lembra da oração? Graças a Deus eu não sou como ele. Lembra disso? Lembra dessa oração? O fariseu na esquina falando assim, Deus, graças a Deus, Deus, que eu não sou como ele. E ele estava lá de joelho falando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não valho nada. Quando a gente faz um evangelho, nós e eles, a gente é igualzinho fariseu, igualzinho. É nós e nós, não tem eles, é nós. O eles somos nós. Está tão claro para mim, eu tenho medo de estar confuso para vocês. Nicolas. É. E aí a melhor frase é, se teve jeito para mim, por que não teria para você? Essa é a melhor frase. Se teve jeito para mim, não teria, por que não teria para você? E eu não estou dizendo que eu era pior do que vocês. Eu estou dizendo que vocês são iguais a mim. Quando eu digo, se teve jeito para mim, por que não teria para você? Para qualquer pessoa que eu digo isso, eu devo dizer isso para todo mundo. Eu não estou dizendo que eu sou pior do que vocês. Estou dizendo que você é igual a mim. O sentimento é o mesmo, o coração caído é o mesmo, a natureza deformada é a mesma. Não é diferente, é igual. Se você tivesse nascido na família que a prostituta nasceu e os ensinos que ela recebeu, provavelmente você seria igual a ela. Se você tivesse crescido numa família onde matar era digno de honra quem mata, você acharia lindo isso. Aliás, você já mata muita gente mentalmente. Aliás, quando você exclui alguém do seu convívio, para você ela morreu. Você é assassino dela quando você faz isso. Você só não tem coragem de ir para a cadeia depois de matar. Mas o seu coração é o mesmo. E a mensagem de Deus é, existe solução. Não é isso o nosso cartãozinho do Evangelho Simples diz? A mensagem de Deus é, existe solução. Eu criei, eu sei consertar. Eu vou de novo. A mensagem de Deus é, existe solução. Porque se eu criei, eu que sou Deus, eu dizendo no lugar de Deus, eu criei, eu sei consertar. Aleluia por isso. Deus nessa noite, querido, Ele diz assim, vem como você está. Vem do jeito que você é. E aí você diz assim, está pensando, mas você não sabe quem eu sou. E aí Deus diz, eu sei quem você é. Vem do jeito que você está. Mas você não sabe o que eu fiz, Deus. E Deus diz, eu sei o que você fez. Vem do jeito que você está. Mas está doendo muito, Deus. Eu sei, vem do jeito que você está. Mas eu não consigo perdoar, eu sei, cabeção, vem do jeito que você está. Mas eu não consigo me perdoar, Deus, pelo que eu fiz. Eu vou repetir, vem do jeito que você está. Eu sei que você não consegue se perdoar.
Deus, mas eu tenho tanta saudade, Deus. E Deus diz, eu sei que você tem. Vem, do jeito que você está. Mas eu gosto tanto da minha religião. Eu sei que você gosta. Mas não adianta nada você ir lá no domingo à noite. É hora de vir, do jeito que você está mesmo. Mas foi tão injusto o que fizeram comigo. Eu sei, mas está na hora de você vir. Mas eu gosto tanto de pecar, Deus. E Deus fala, eu sei que você gosta de pecar. Você peca gostoso, né? Eu peco gostoso. Você nem tem vontade de mudar, né? Não tenho. Vem, bem do jeito que você está. Venha como você está, porque eu vou te transformar. Essa é a mensagem de Deus, não é se transforme e venha, é venha que eu te transformo. Os seus traumas, a sua personalidade chata de conviver, o seu caráter duvidoso, nojento, vem do jeito que você está. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É ruim essa promessa. Eu acho que pode ser pouco para você, mas para mim é tudo. E ele termina dizendo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28 diz isso. Vai dar tempo, vamos abrir, que esse texto é para você riscar na Bíblia. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E qual é a promessa se a gente for a Ele? Vem do jeito que você está. Qual é a promessa? Encontrarei. É ruim. Agora deu uma de pregador agora, hein? É ruim. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não precisa abrir. 1 João 3,8 fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tudo isso que você está vivendo está alimentando esses traumas, e o diabo quer que você faça isso mesmo. Isso é uma obra do diabo na sua vida. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu queria que os irmãos abrissem Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Quem achou, amém. Quem não achou, olha no telão. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Acho que vocês entenderam esse texto, que é um dos textos mais profundos dos últimos tempos que eu li. Mas para mim fez todo sentido. Deus em nós, Ele começa um processo, como é que chama, João? O processo depois que eu creio. Presta isso aqui legal. Vai lembrar, João? O que é? Santificação. Quando eu creio, como é que é, Ed? Salvação ou justificação. Eu creio, sou justificado, e depois, João, bem alto, João. Santificação. Pronto. Quando eu creio, começa um processo na minha vida que é de santificação, que é cada dia mais ser parecido com Jesus. Isso acontece no quê? Só no Espírito? Esse texto fez todo sentido. Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Foi esse versículo que me levou a correr. De verdade. Eu estou correndo há 45 dias.
Tô dando um pau no André. É o meu personal trainer, Robinho. Só uma curiosidade, eu fui correr hoje. Irmãos, é que o processo de santificação é um processo, né? Lembra que é? Quer dizer que daqui a um ano eu vou estar nesse processo mais adiantado, né? Mas eu fui correr hoje na corrida. E todo mundo sai, galera. Quem já correu aqui prova de rua? A galera sai, todo mundo junto, é um bloco. Cara, começa a distanciar. E aí você começa a se comparar. Você está correndo, aí tem um cara do lado. Opa, vamos junto. Aí esse cara começa a ir embora. Opa, tem outro. Vamos com você. É desesperador, irmãos. Até o momento que tinha uma senhora. No auge dos seus, sem exagerar, uns 70 anos. Sem exagerar. Magrinha. E aí ela encostou. Foi indo, né? Os irmãos foram indo. E opa, não, pode ir. Opa, vamos você agora. Corria 200 metros. Pode ir, irmão. Pode ir. Próximo. Aí chegou a velhinha. A velhinha não. Vamos embora. Desesperado lá, desesperado. E a velhinha parou, começou a andar. Eu falei, graças a Deus. Eu parei. Ah, é verdade, isso não é mentira, não. Aí ela parou, eu corri um pouco mais e parei. Eu falei, pô, distância segura. Aí ela encostou de novo, opa, vamos correr junto. E foi assim umas 4 vezes, até uma hora que ela foi. Ela foi embora. Mas foi legal, eu fiz o meu melhor tempo de 5 quilômetros. Para quem... Galera, alguém com meu peso, terminar a prova já é um milagre. 35 minutos, mas estarei logo. O Robinho ridículo fez 22 minutos. E o Robinho está com 80 e quanto, Robinho? 84. De verdade, foi esse texto que me incomodou. E eu entendi que a santificação também é no meu corpo. Eu ser alguém saudável é algo espiritual. É fato isso. Agora, é um processo, irmãos. Eu já perdi 5 quilos, viu? Eu estou quase uma carta de baralho. De frente, de lado, você nem vê direito. Mas eu chego lá, eu vou perder mais. Porque é um processo. Eu não tive pressa para engordar, não tenho pressa para emagrecer também. Pronto. Mas o processo de santificação, que é no corpo, alma e espírito, é isso que Deus... E o processo é na alma também, não é isso que a gente leu ali? Alma é emoção, é mágoa, é chateação, é sentimento, é sonho. O processo de Deus na sua vida também vem consertar seus sonhos, suas mágoas, seus traumas, seu jeito de entender a vida. Esse é o plano de Deus. A gente falou do diabo, a gente falou de Deus. E nós? E nós? De onde você tirou a ideia que tem o direito de fazer diferente do que o Criador faz? Da onde você tirou? Eu não posso falar isso. Qual foi a comida que você comeu que te levou a entender que você pode agir diferente? A gente acabou de entender que Deus fala assim, vem como você está. Da onde você tirou que você tem o direito de dizer, não, esse eu não quero. Esse irmão não. Qual é o nível de santificação dele? Tá gordo, não quero. Tem amante, não quero. É chato, não quero também. Da onde você tirou a ideia de que você pode agir diferente do que o Criador faz? De onde você tirou a ideia que os traumas, os pecados, as incoerências dos irmãos são motivos para te afastar dele? De onde você tirou essa ideia que você pode fazer isso? Alguém conhece uma música, acho que católica? Amar como Jesus amou. É católica mesmo? Vocês querem cantar? O Marcílio vem tocar pra gente. Amar como Jesus amou, o que mais? Ajuda. Andar como Jesus andou. Pensar como Jesus pensou. Se isso te incomoda, fica a afirmação de Paulo mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que Cristo teve. Eu não entendi, como é? Que a gente tem que ter o mesmo sentimento que Cristo teve, é isso que eu falei?
É isso que está lá em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento. Vinde a mim quem está cansado, que eu vou te apresentar um cara que pode carregar a sua carga. Você consegue entender isso? Que o sentimento pelo qual a gente tem que ter é o mesmo de Jesus. Ou amar o próximo como a você mesmo. Isso não faz sentido para você ou é só uma frase bonita? Ou é só a frase do Renato Russo? Ou você não ama o irmão que você vê. Se você não ama o irmão que você vê, a Bíblia fala que é mentira que você ama a Deus que você não vê. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu estou dizendo que como a Bíblia diz, se você não ama o irmão que você vê, se você não abraça esse irmão, lembra que a gente falou que amar não é gostar? Servir. Se você não ama esse irmão que você está vendo, é mentira que você ama a Deus. A Bíblia fala isso. Nos últimos dias, Deus tem, de fato, aberto os meus olhos para que eu perceba que o mesmo carinho que eu quero que Deus e as pessoas tratem os meus traumas e as minhas limitações, é o carinho qual eu preciso caminhar com os irmãos. Eu vou repetir. O mesmo carinho que eu quero que Deus tenha comigo, com os meus traumas, com as minhas limitações, Deus está me mostrando que eu preciso ter pelos outros também. É fácil, irmão? Não é, sei que não é não. Eu preciso olhar com compaixão. O que é compaixão? Alguém sabe? Zum, é isso aí. Muito bom. Compaixão, ter o mesmo sentimento do irmão. A dor do irmão é minha dor. Isso é compaixão. Eu preciso ter um olhar de compaixão para o irmão que está caminhando do meu lado, sabendo que ele é chato, grosseiro, arrogante, prepotente, inseguro, inconstante, devasso, pedófilo, depressivo, suicida, seja o que mais você quiser colocar nessa lista, porque ele é do jeito que ele é, devido às péssimas experiências que ele teve e às péssimas escolhas que ele fez a partir dessas experiências. Eu preciso olhar para o irmão assim e entender que ele é como ele é. Não é à toa que ele é do jeito que ele é. E eu não estou dizendo que está certo ele ser do jeito que ele é. Eu estou dizendo que eu preciso entender isso. E eu preciso ajudar ele nessa caminhada. Só entender que não é sem motivo que ele é assim. E ele só será transformado se ele perceber amor. Presta atenção, querido. Presta atenção, querido. Esse irmão que você considera ele chato, arrogante, hipócrita. Mas ajudaram muito. Vocês estão ajudando bastante. Esse irmão que a gente considera devasso, canalha, pedófilo, depressivo, suicida, esse cara que a gente não quer ter perto, porque ele nos faz perceber como a gente é. Romanos fala que eu só odeio no outro aquilo que eu sou igual. Presta atenção nisso, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Esse irmão só será transformado se ele entender amor. E uma grande maneira dele entender amor é através do amor pelo qual eu tenho com ele, que você tem por ele. Ninguém deve ser tratado diferente por você gostar ou não dele. O sentimento de gostar é um sentimento egoísta, porque eu gosto de quem me faz bem, de quem faz eu me sentir bem. Presta atenção se isso não é verdade. Quais são as pessoas que você gosta? Não estou falando das pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Elas não são gente divertida? Te faz rir, não é assim? O cara é uma delícia estar com ele. Por quê? Por que você gosta dele? E que sentimento é esse? É um sentimento egoísta pra caramba, cara. Você não gosta dele, você gosta de como ele te faz você se sentir. É por isso que nenhuma atitude deve ser baseada no meu gostar ou não. É baseado no meu amor, é no serviço. E é por isso que eu vou comer, eu devo ir comer uma pizza. Eu devo ir receber o irmão em casa. E sorrir para ele, e amá-lo. E ouvir ele contar piada sem graça. Isso é amor, irmão. Isso não é falsidade, isso é amor. Senta aqui, irmão. Então conta, como é que foi aquela história da pescaria?
Eu odeio pescar. O Jorge gosta de pescar. Eu lembro uma vez que foi eu e o Jorge e meu pai pescar. Você lembra disso? O sítio. Eu e o Jorge entramos no barquinho, tentou compensar o peso. Meu pai ficou lá. 5 minutos depois eu olho para meu pai. Meu pai está deitado no chão assim, segurando a vara. Desesperado para ir embora. Mas fazer o que você não gosta de fazer, isso é amor. Isso não é falsidade, isso é amor. Se interessar pelo outro é amor. Eu não tenho outra chance a não ser assim. Isso de gostar ou não é o amor de Deus. Imaginou se Jesus morresse por quem ele gosta só? Pensa comigo, já imaginou Jesus morrer só por aquele que ele gosta? Jesus teria morrido por quem? Quem é que está no patamar para contar uma piada e Deus ri? Pensa nisso. Se gostar é só esse sentimento de coleguismo, divertido. Quem é que está nesse patamar para contar uma piada e Deus ri? Se Deus fosse morrer só porque gosta ou não de alguém. Amar é uma ordem que nos cabe obedecer. Querido, estou preocupado com o horário, então vamos dar uma acelerada. Quando eu não ajo dessa forma, amando, eu sou igualzinho o fariseu religioso. Não precisa abrir, Lucas 11:52 fala: ai de vós, mestres da lei, que tem a chave do conhecimento, vós mesmos não entram no reino e não deixam os outros entrar. Quando eu não sou Jesus nas minhas relações, no RIP, em casa, com os amigos, quando eu não ajo conforme Jesus, que é o quê? Não agir pelo aquilo que eu gosto, mas por amor, eu estou sendo fariseu porque eu não estou permitindo que o irmão conheça o amor de verdade. Decida hoje então, queridão que está ouvindo, amar do jeito que Jesus te ama, olhar para o próximo com os olhos de Jesus. Uma frase do Amaral, o Amaral está aí? A frase do Amaral: transforme os muros em ponte. Aquilo que você não suporta no irmão, transforme isso numa ponte para que você tenha acesso a ele. A gente falou do diabo, a gente falou de Deus, a gente falou de nós como irmãos. Agora eu quero falar de você que chegou aqui traumatizado, que tem chegado aqui há anos traumatizado por nosso desespero. Você que não gosta nem de pensar nisso que eu estou falando, aliás, que queria ir embora quando eu comecei a falar dos traumas. Eu queria uma palavra final para você e dizer: chega, querido. Acabou. Não dá mais. É hora de viver de fato o novo de Deus, de verdade. Tá cansativo. Tá cansativo ser você. Tá cansativo encarar a vida como você tem encarado. Tá cansativo não poder contar com você para a expansão do reino de Deus. Tá chato isso já. Tanto tempo vivendo, morrendo de sede, tendo uma Coca-Cola gelada, cheia de gelo assim. Está disponível para você hoje, querido. É hora de viver a vida abundante que Jesus prometeu na sua palavra, amém, querido? Aos feridos, machucados, traumatizados, eu, como mensageiro de Deus, estou dando alta para vocês. Chega. Está todo mundo na enfermaria aqui há muito tempo já. Chega, está liberado. Está curado, vai embora. Toma essa decisão. Porque eu preciso de você, querido. O reino de Deus precisa de você. Não para exercer um trabalho nesse lugar, mas para levar o evangelho do reino a outras pessoas. Enquanto você estiver com esse tiro no ombro, não cuidado, você não pode somar muito não. O que houve com você foi resultado do distanciamento de Deus. Não apenas do seu distanciamento, mas principalmente do distanciamento da humanidade a partir de Adão. Tudo desde Adão começa a dar errado. Tudo desde Adão, quando Adão, pecado entrou no mundo, e você reage como Adão, sendo independente, encarando as coisas do seu jeito.
Adão foi independente, por isso pecou. E você confirma isso todos os dias e tomando decisões, agindo de uma forma sem questionar, sem perguntar para o Criador como é que é para ser, como é que é para viver. Pare, inclusive, de colocar a cura do seu trauma como o foco da sua caminhada. Isso não vai funcionar, não vai dar certo. Você precisa crescer em intimidade com o Criador. O resto é trabalho dele, pouco a pouco. Você não entendeu isso? Isso que você odeia em você, o seu trauma, o seu pecado, isso tudo que você não gosta em você, a cura disso não vem por você ficar querendo a cura disso. A cura disso vem por você ter uma maior intimidade com o Criador. Faz sentido isso para você, querido? Como o pastor Eros tem ensinado essa igreja, não é imitar Jesus, é manifestar Jesus. Não precisa abrir 1 João 3,2, fala: amados, agora como filhos de Deus. Eu falo com vocês aqui, ó. Deus está falando com vocês. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isso não é só futuro, não, isso é agora, querido. Manifestar, quando Jesus se manifestar em você e na sua vida, você vai ser como Ele é. Enquanto você estiver querendo imitar Jesus, não vai funcionar. É na hora de se render, sentar, descansar naquilo que Ele fez. Aí Ele vai curar os seus traumas, Ele vai te ajudar a abandonar o seu pecado, o seu caráter será transformado, a sua personalidade também será ajustada. Não porque você quer isso, mas porque você agora é íntimo dEle. O foco é a intimidade, querido. Quem tem cicatriz, eu não sei se já perceberam isso, quem tem cicatriz adora contar a história da cicatriz. Estou errado, não? Vocês não entenderam. Quem tem uma... O cara tá no churrasco, aí levanta assim, aqui ó, um peixe, pulou aqui, cortou no Pantanal, briguei com o peixe, o bigode do peixe ficou na minha cara, ele furou aqui. Quem tem cicatriz adora contar a história da cicatriz. E assim como uma cicatriz que não dói mais, que as marcas que ficarem após a cura dos seus traumas sejam apenas oportunidades para as boas histórias e testemunhos da cura que está disponível a todos em Jesus. Que a cicatriz que ficar em você não dói mais, é só uma cicatriz daquele trauma, daquilo que fizeram no passado para você. A cicatriz que ficar seja uma grande história. Deixa eu te contar uma história, senta aqui. Teve um dia que alguém fez isso para mim. Você não está mal? Fiquei mal há muito tempo, mas Jesus me curou. Hoje, inclusive, eu sou amigo do cara de novo. Pensa nisso. Olha a cicatriz aqui. A cicatriz é a bandeira. Está curado, ô paralítico. Agora pega a sua maca e anda. Por que levou a maca? Larga a maca lá, ele não vai precisar mais dela. Leva a maca como bandeira, como um sinal, para que todo mundo saiba que existe transformação, existe cura em Jesus. É isso que Deus quer fazer em você, a partir de você, apesar de você. Você foi abusado, tá bom. Você foi injustiçado, tá bom. É hora de abandonar, chega, não estou cansado. Não dá mais para ser assim, querido. Não dá mais, está cansativo ser assim. Se rende, querido. Faz do jeito que Jesus quer que você faça. Tem uma música dos Arrais que fala assim: torne o meu sofrimento em testemunho. Você quer uma frase mais louca que essa? Jesus, torne o meu sofrimento em testemunho para que outras pessoas saibam que existe cura. Mas você precisa se render, querido. Não dá mais. Eu tive essa semana um casal no meu escritório ali, e conversando sobre traumas antigos deles, que eles não conseguem se perdoar. E aí eu falei para eles: chega, tá bom, legal, já entendi. Ele já pediu perdão, ok, tá tudo certo, ela pediu perdão. Sinal tá verde, vamos embora. Jesus acendeu o sinal verde, vamos embora. Sabe aquele negócio que você tá no carro, o cara tá dirigindo, e o sinal faz, vai, vamos embora, chega disso, chega de ficar parado por causa disso. O sinal tá verde, caminhe no caminho que nos está proposto. Hebreus fala isso.
corramos a carreira que nos está proposta. Hoje existe um caminho e uma vida abundante para a gente trilhar. Vamos andar nele? Você crê que Jesus é a cura? Você crê mesmo que Jesus é a cura? Você crê mesmo que Ele pode te curar? E você pode sair daqui nessa noite, dia 19 de junho, transformado, um pouco mais curado pela palavra? Isso é uma ação sobrenatural, não é uma ação de homens. É uma ação do Espírito, não é um bom discurso meu. É a ação do Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus agindo em você e te levando a curar. E as cicatrizes no futuro serão boas histórias para você contar para os outros.